Para você de casa, muito boa noite. A gente começa falando das críticas do público sobre datas dos shows da Fenamilho. A organização da festa corrige classificação e proíbe presença de menores de idade em ambientes open bar. Na edição desta terça-feira, você vai ver também. Tiroteio no bairro Sebastião Amorim deixa jovem ferido e veículos danificados. Apartamento fica destruído após incêndio no bairro São Francisco, em Patos de Minas. Bombeiros capturam cobra com 1,5 metro de comprimento em sofá, no bairro Caiçaras. Caminhão bate em carrocinha de andarilho na MG 410 em Presidente Olegário. Mesmo com punição, ocorrências de uso de álcool antes de dirigir continuam sendo registradas. Morador reclama de mato alto em terreno ultrapassando sobre muro. Boletim do Estado diz que Patos de Minas tem quase 1.400 registros de dengue. Casos da síndrome mão-pé-boca são confirmados entre os patenses. Mais informação, menos preconceito. A associação promove evento com foco na conscientização sobre o autismo. E você vai conhecer o grupo de teatro que encena a Paixão de Cristo há 22 anos em Patos de Minas. A partir de agora, no NTV News, que já está no ar. Na noite dessa terça-feira, o Corpo de Bombeiros mobilizou equipes para o atendimento de uma ocorrência de incêndio no 13º andar de um prédio em Patos de Minas. O incêndio teve início num apartamento situado no 2º bloco do residencial São Francisco, localizado na rua Rui Correia. Nós recebemos o chamado, o pessoal falou que viu fumaça saindo pela janela do apartamento, 3º andar. Então nós deslocamos a guarnição de combate a incêndio para o local, para averiguação e o combate, de pronta resposta. Chegando ao local, realmente muita fumaça escura saindo pelas janelas. Então nós conseguimos acessar o local. A ação rápida dos bombeiros garantiu com que as chamas não se alastrassem por outros apartamentos. Então nós acessamos com equipamento de proteção respiratória, com lanternas. Fomos até o foco, que era no quarto, e fizemos o combate, e fizemos a ventilação, ou seja, abrimos as janelas, e as portas que dão acesso para fora para que a fumaça pudesse sair, diminuindo assim a questão do calor, facilitando o fim do incêndio. Segundo o tenente Pedro do Corpo de Bombeiros, o auxílio dos residentes do prédio foi essencial para conter os danos do incêndio. Os próprios moradores já tinham conseguido abrir a porta, porém assim, tanto dentro do apartamento quanto no corredor ali de acesso, estava totalmente tomado pela fumaça, Os próprios moradores fecharam a porta para evitar a circulação dessa fumaça, para que ela se dispersasse para outras áreas do prédio. Isso foi muito importante. Apesar dos danos materiais, o apartamento estava vazio durante o incêndio. Os danos, foram em todo o apartamento. O foco, o incêndio, foi no quarto. Porém, as portas dos outros cômodos estavam abertas. Então a fumaça e a fuligem, elas circularam por todo o apartamento, causando danos, Os utensílios, roupas, ficaram todos tomados pela fuligem, E também a questão do calor, a própria ação do calor, alguns materiais mais sensíveis chegaram a derreter por causa da ação do calor. Porém, chama, fogo, assim, propriamente dito, foi só no quarto do casal. A Defesa Civil irá comparecer no local para avaliar se houve algum tipo de dano à estrutura do prédio. Então nós até aproveitamos para orientar as pessoas, principalmente quando forem viajar, manterem todas as portas do apartamento, da casa, fechadas. Porque se acontecer um incêndio em um cômodo, dificulta a progressão da fumaça para os demais cômodos e a transmissão do calor também. Os bombeiros não conseguiram constatar o que teria provocado o incêndio. E um rapaz de 19 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na noite dessa segunda-feira, em frente à igreja São João Batista, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. O tiroteio ocorreu por volta das 20 horas, quando 2 rapazes empurravam bicicletas pela Avenida Afonso Queiroz e foram surpreendidos por 2 homens armados em uma motocicleta.
Nós fomos acionados, né, por transeuntes aqui, informando que tinham escutado, né, ouvido alguns disparos de arma de fogo. Quando nós chegamos ao local, constatamos que havia 2 bicicletas ao chão e algumas marcas de sangue. Posteriormente, após diligências, né, conseguimos identificar aí a vítima, de nome Fernando, de aproximadamente 19 anos, havia sido alvejado por um disparo de arma de fogo na perna esquerda, a qual veio a transfixá-la. Segundo o aspirante Tiago Rocha da Polícia Militar, a vítima atingida teve a perna quebrada. E mesmo assim, a dupla conseguiu fugir dos atiradores pelas ruas Omar Cury Moreira e José Ribeiro Sobrinho, até pararem na porta de uma casa na rua Cristiano Silvério Xavier, onde solicitaram ajuda. Pelas imagens das câmeras e também por identificação aqui das testemunhas, esse indivíduo atingido na perna, ele com o auxílio do outro que estava juntamente com ele, saíram sentido aqui ao bairro Sebastião Amorim, e posteriormente nós conseguimos identificar o local onde ele se encontrava, né? E foi acionado o SAMU para poder fazer o socorro até o hospital regional. O tiroteio ocorreu enquanto fiéis da paróquia São João Batista estavam em procissão pelas ruas do bairro, o que fez com que poucas pessoas estivessem nas proximidades e no interior da igreja no momento dos disparos. Havia muitas pessoas aqui, né, no lado externo aqui da igreja, né? E também identificamos aqui também que 2 veículos foram alvejados, né? Um na porta lado esquerdo do motorista e o outro aqui no para-choque dianteiro do veículo. Parte da ação criminosa foi capturada por imagens de uma câmera instalada na igreja, que foram cedidas aos militares para auxiliar na investigação. Conseguimos fazer aqui levantamento de câmeras, né? Identificamos aqui que tinha um outro indivíduo aí juntamente com ele e que fez uns disparos de arma de fogo sentido à Avenida Afonso Queiroz aqui. Informações aqui de pessoas que se encontravam no local, que passou aqui uma motocicleta, né? E que essa motocicleta, ela também estava com 2 ocupantes de vestimentas na cor preta e que também efetuaram esses disparos de arma de fogo sentido aos 2 indivíduos aí. Os fiéis proprietários de automóveis estacionados no local tiveram que esperar pelo trabalho pericial. E um dos carros alvejados teve que ser guinchado pelo fato de que 4 peças, incluindo o radiador, terem sido danificadas. Agora nós estamos tentando diligenciar para verificar aqui câmeras no local, para identificar aqui esses prováveis autores dos disparos que estavam em cima da motocicleta, né, que evadiram, e também do outro indivíduo que estava juntamente com o Fabiano, que estava portando uma arma de fogo também, para verificar aí a identidade dele e posteriormente a prisão desse autor aí por estar com essa arma de fogo efetuando os disparos. E militares do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros atenderam nesta segunda-feira ocorrência para a captura de animal silvestre em uma residência na Avenida Coronel Altino Augusto, bairro Caiçaras, em Patos de Minas. A jiboia, com aproximadamente 1,5 metros de comprimento, assustou os moradores ao se esconder na grade inferior de um sofá. Os bombeiros realizaram a retirada da cobra com o uso de equipamentos de segurança e a encaminharam até uma área de preservação distante do meio urbano, onde foi deixada em seu habitat natural. Os bombeiros orientaram que nesse tipo de situação, o morador não deve nunca tentar capturar animais silvestres sem os devidos conhecimentos e os meios para tal, a fim de evitar incidentes que podem se tornar graves. E em caso de emergência, a recomendação é sempre ligar para o número 193. Realmente um susto. Na MG 410, em Presidente Olegário, um acidente de trânsito foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária na noite desta terça-feira, envolvendo caminhão e uma carrocinha de um andarilho. O motorista do caminhão, homem de 45 anos, disse que seguia no sentido Patos de Minas para João Pinheiro quando se deparou com uma carrocinha de um andarilho na pista. Ele disse ainda que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. A carrocinha ficou destruída. O motorista disse ainda que após o impacto desceu do caminhão, porém não encontrou nenhuma pessoa. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para realizar uma busca no local para localizar alguém.
Mas quando a guarnição chegou, o motorista e uma testemunha já estavam com o andarilho, que havia saído de um milharal. Ao ser questionado, o andarilho disse que teria ido descansar no milharal e, ao retornar, se deparou com o acontecido. Depois do intervalo, o morador reclama de mato alto em terreno ultrapassando a altura do muro. E mesmo com punição, ocorrências de uso de álcool antes de dirigir continuam sendo registradas. Agora uma situação recorrente que coloca vidas em risco. No fim de semana, nos 2 primeiros dias deste mês, 13 condutores de veículos foram flagrados pela Polícia Militar Rodoviária em estado de embriaguez. Casos, como tantos já mostrados aqui, envolvendo bebida e direção, que às vezes acabam em tragédias, infelizmente continuam sendo registrados. Casos que se repetem, mesmo com campanhas massivas. A morte do ciclista Eduardo Lobato, de 41 anos, no sábado, e de tantas outras vítimas da embriaguez ao volante, retoma a discussão sobre justiça e impunidade nessas tragédias. Para a advogada criminalista, dirigir um carro sob efeito de álcool tem um entendimento diferenciado na legislação. O Código de Trânsito brasileiro traz a forma culposa: conduzir veículo automotor causando homicídio culposo. No entanto, nós temos o Código Penal que traz o homicídio doloso. Então, dependendo do caso concreto, isso, através das investigações da Polícia Judiciária e do entendimento do Ministério Público, será levado em consideração e este indivíduo pode, quem sabe, responder sim por homicídio doloso na modalidade do dolo eventual, quando a pessoa não quer o resultado, mas assume o risco da sua ocorrência. Desde 2012, a tolerância é zero para qualquer concentração de álcool no sangue. E isso não é à toa, pois, segundo o médico especialista em medicina do tráfego, não existem níveis seguros para ninguém. O álcool altera o nosso reflexo, o álcool faz com que a gente adote comportamentos infracionais, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, manobras arriscadas, avanço de sinal, trafegar em velocidade incompatível com a via. Ou seja, o motorista perde completamente a capacidade de julgar as suas ações. Ele acredita que está dirigindo em segurança, que está dirigindo com mais confiança, mas na verdade ele não consegue manter o veículo na via, ele não tem a capacidade de uma frenagem súbita, às vezes na travessia de um pedestre, às vezes de um obstáculo súbito. E essas cenas lamentáveis, e volto a dizer, evitáveis, seguem ceifando vidas, interrompendo histórias precocemente, deixando uma cadeia infinita de dor. Quem escolhe beber e dirigir está sujeito a ser surpreendido com uma operação da lei seca. A Polícia Militar daqui de Minas Gerais garante que as fiscalizações estão sendo feitas. No ano passado, foram mais de 2.200 operações só aqui em Belo Horizonte, com 533 autuações ou prisões. E só neste ano, já foram mais de 600 blitz. A gente conseguiu, por meio dos levantamentos de dados institucionais aqui, mostrar que a gente fiscalizou muito mais e a gente teve uma quantidade de testes de etilômetro realizado muito maior do que, por exemplo, do ano passado. Ou seja, a Polícia Militar está sendo efetiva na fiscalização e essa fiscalização não tem redundado necessariamente na quantidade de autos de infração lavrado. A gente pode entender que o usuário está mais consciente, mas vez ou outra, igual a gente teve alguns casos recentes aí, o pessoal faz o uso imoderado de bebida e conduz o veículo e acaba causando um acidente grave, com até vítimas fatais. Para quem lida com saúde e justiça em casos de embriaguez ao volante, somente a fiscalização mais frequente pode frear a repetição de tragédias no trânsito. Mais motoristas estão dirigindo sob influência do álcool, principalmente nos finais de semana. Então nós gostaríamos que fosse replicado esses modelos de blitz, de avaliação, de policiamento ostensivo, não só em períodos que antecedem aos cumprimentos administrativo-financeiros dos motoristas, IPVA, taxas, mas que sim, no final de semana, blitz volante, que cada hora esteja num lugar. Vamos começar de uma maneira pequena, mas vamos trazer para Minas Gerais essa operação Lei Seca. Já não dá mais para a gente ver outros estados fazendo isso e a gente simplesmente ignorar. É necessário que a sociedade, que nós indivíduos, tenhamos medo da punição.
Mais vale o medo da punição do que a quantidade da punição. O jornalismo da NTV recebeu nesta terça-feira o vídeo de um telespectador que reclamou mais uma vez da situação dos lotes vagos em Patos de Minas. Desta vez, o mato no local já ultrapassou a altura de um muro. A reclamação do morador veio da rua José Pascal, onde nós estamos neste momento, aos fundos da escola do Colégio Tiradentes. Aqui, como a gente pode observar nas imagens, de fato, o mato já tomou boa parte da calçada, já atingiu inclusive a altura do muro do colégio. Do lado de dentro a gente também observa que há mato alto, numa altura considerável também. E caminhando aqui ao lado, a gente também conseguiu localizar um antigo prédio onde funcionava a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura. Ali dentro a gente consegue observar que o local também está abandonado. Há mato por toda parte, né? A porta, inclusive, o portão está aberto. É esse estabelecimento aqui. A gente consegue notar que está com sinais mesmo de que o local foi abandonado depois que foi retirado daqui. Como indica na placa, funcionava a Secretaria Municipal de Administração e também Medicina do Trabalho. O que há de risco é que a gente observa que no entorno aqui da via há moradores, né? Existem residências próximas a essa localidade, outros estabelecimentos onde também estão aí em funcionamento, e com esse mato alto, né, o lixo também que a gente consegue observar em alguns pontos aqui, como a gente tem acompanhado, esse surto de dengue é um risco também para os moradores aqui da vizinhança. Não só a questão da dengue, mas também de animais peçonhentos, como a gente já observou em inúmeras reclamações, que esses animais acabam invadindo as residências próximas. Então viemos aqui ao local conferir, recebemos esse vídeo deste morador aqui de Patos de Minas, falando da situação aqui na rua José Pascal. Atrás, né, nos fundos do Colégio Tiradentes. Situação é essa, como vocês puderam observar, e agora a gente entra aí em contato com a Prefeitura Municipal para saber dessa situação e o que pode ser feito a respeito. Daqui a pouco, o Boletim do Estado diz que Patos de Minas tem quase 1.400 registros de dengue e casos da síndrome mão-pé-boca são confirmados entre os patenses. O levantamento do IPC-MEPS, especializada em potencial de consumo dos brasileiros, revela que os gastos com o setor de saúde movimentou mais de 386 bilhões de reais em 2022, quase a metade só com medicamentos. Em Patos de Minas, houve aumento de 20% nas despesas com medicamentos. De 2021 para 2022, as despesas dos brasileiros com medicamentos subiram 22%, conforme dados da pesquisa IPC-MEPS. Os gastos somaram no ano passado 186 bilhões e 600 milhões de reais, o que representa cerca de 3,2% do orçamento familiar. Porém, em Minas Gerais, as despesas com remédios foi menor que a média nacional. Em Minas Gerais, esse crescimento foi inferior, foi de 20,7%, tendo atingido 20 bilhões e 500 milhões de reais no ano passado, em 2022. Segundo os dados, as 50 maiores cidades de Minas gastaram 13 bilhões e 300 milhões de reais, pouco mais de 65% do total desembolsado pelos mineiros com remédios. No ranking dos 50 maiores, nós temos em primeiro lugar Belo Horizonte, a capital, que tradicionalmente é o maior mercado, movimentou 2 bilhões e meio. Depois nós temos Contagem, também na região metropolitana aí da capital. Uberlândia, Montes Claros em quarto lugar e em quinto, Juiz de Fora. Entretanto, em Patos de Minas, houve aumento nos gastos com medicamentos. Em 2021, foram gastos quase 33 milhões 360 mil reais. E em 2022, quase 40 milhões 609 mil. Outro dado da pesquisa é que o Brasil possui hoje quase 118.300 farmácias. Porém, conforme o levantamento, houve diminuição na quantidade de estabelecimentos. De 2021 para 2022,
mais de 8.000 unidades fecharam as portas. Em Minas, também houve redução. Em 2021, existiam 12.676 farmácias ativas aí no estado de Minas Gerais. Em 2022, esse número caiu para 12.092 farmácias, ou seja, 584 farmácias fecharam as portas, o que representou 4,6% aí dos negócios fechados. Isso ainda é reflexo da pandemia, porque muitas dessas empresas podem ter fechado as portas em 2021, e efetivamente a Receita Federal ter dado baixa nessa empresa apenas alguns meses depois, um ano depois. Então essa é a explicação para esse fechamento de farmácias aí de 2021 para 2022. Em novo boletim sobre a situação da dengue, chikungunya e zika vírus, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Patos de Minas já registrou quase 1.400 casos de dengue este ano e uma morte. Minas Gerais registrou até agora, em 2023, mais de 158 mil casos prováveis de dengue, com mais de 59 mil confirmações. 77 mortes estão em investigação e 22 já foram confirmadas. De chikungunya são quase 41 mil prováveis, com mais de 13 mil confirmações. 20 óbitos são investigados e 6 foram confirmados. De zika, Minas tem 175 casos prováveis e já confirmou 12. Conforme o boletim estadual, Patos de Minas registrou 1.382 casos de dengue esse ano e uma pessoa morreu. Em Patos de Minas, tem se apresentado maior incidência de casos de síndrome mão-pé-boca, uma doença que acomete principalmente crianças abaixo de 5 anos. A infecção não tem tratamento específico, mas a recuperação ocorre gradativamente. A síndrome mão-pé-boca é uma doença causada por vírus que geralmente causa lesões na pele, mais comumente nas mãos, pés e boca, mas pode aparecer também em outros locais do corpo. Em Patos de Minas, tem havido maior incidência de caso na rede pública de atendimento médico. Uma doença viral, então é causada por vírus. Ela ocorre em surtos, né? Por acaso, nessa época a gente está vivendo um novo surto aí de síndrome mão-pé-boca. É caracterizado principalmente por febre alta, então o paciente tem febre alta, começa a surgir lesões, muitas vezes na mão, no pé, por isso o nome, mas não obrigatoriamente. Pode ter lesão no corpo, lesão em região genital. A gente observa mais em crianças, principalmente abaixo de 5 anos, mas pode ter também em adultos. Quando pega em adulto, geralmente o adulto fica bem sensibilizado, é bem difícil para o adulto também. Os principais sintomas da doença são febre alta nos dias que antecedem o surgimento das lesões, aparecimento na boca, amígdalas e faringe de manchas vermelhas com vesículas branco-acinzentadas no centro que podem evoluir para ulcerações muito dolorosas, além de erupções de pequenas bolhas, em geral nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, mas que pode ocorrer também nas nádegas e na região genital, além de mal-estar, falta de apetite, vômitos e diarreia. Por causa da dor, surgem dificuldades para engolir e muita salivação. Esta é uma doença altamente contagiosa, que pode ser transmitida pelo contato com locais contaminados ou mesmo por gotículas de saliva. Ela é altamente contagiosa, ela passa tanto por contato direto, por superfície, por objetos, também por gotículas, né? Então, geralmente há esses surtos em escolas, em creches, e as crianças pegam, né, e vão passando para outros, vão passando para as pessoas de casa. Ocorre quando tem alguém com sintoma e tem contato na mesma superfície, ou quando compartilha talher ou algum objeto e tudo mais. Ainda não há vacinas ou tratamentos específicos para essa doença.
Em geral, ela surge com outras infecções e regride espontaneamente após alguns dias. Por isso, na maioria dos casos, trata-se apenas dos sintomas e a recomendação é manter a hidratação do paciente para evitar agravamentos. Não tem um tratamento específico, né? O tratamento que a gente usa geralmente é mais remédio para dor mesmo. E eu sempre falo, principalmente para criança, né, que é o meu foco, tem que garantir a hidratação. A alimentação, muitas vezes a criança não vai conseguir comer mesmo, mas ela tem que pelo menos permanecer hidratada, porque em casos que levam à desidratação, às vezes precisamos até internar. Os cuidados, né, a prevenção é estar sempre com boas medidas de higiene, então lavar bem as mãos, escovar os dentes, chegar em casa, tirar a roupa da escola, a roupa da rua, tomar um banho. E se por acaso pegar a doença, é isso que a gente está falando. A Associação Esperança Azul promoveu um evento que abordou a conscientização e o conhecimento sobre o autismo para alunos, professores e pais no Centro Universitário de Patos de Minas. Mais informação, menos preconceito. Este é o lema da campanha do Abril Azul de 2023, que visa a conscientização sobre o autismo em todo o país. Nós estamos aqui hoje na proposta desse mês, que é mais informação, menos preconceito. Porque somente com a conscientização da população poderemos atingir o maior número de pessoas possível e modificar a vida de muitas crianças. Hoje a gente vê que tem um aumento muito grande e tem uma lista de espera muito grande de crianças para serem atendidas, né? E com essas ações que estamos fazendo, é para trazer informação para a população, trazer para elas o que é o autismo, desmistificar o autismo não é doença. Para os professores e alunos do Unipan e até mesmo para pais de crianças com transtorno do espectro autista, a Associação Esperança Azul preparou uma palestra com o neuropediatra Flávio Rodrigues. É muito importante a gente conhecer que hoje, no último CDC, já se encontra um autista para cada 36 até 8 anos de idade. Então, assim, o número cada vez está aumentando mais. Eu acredito que não está aumentando por alterações genéticas apenas, mas também por informações que antes esses pacientes não estavam sendo diagnosticados adequadamente, né? A gente sabe que a principal causa do autismo é a alteração genética, mas a partir do momento que eu estou capacitando pais, que eu estou capacitando professores, que eu estou capacitando os alunos da Unipan, a gente faz um rastreio mais específico dessas crianças, eu faço um diagnóstico precoce dessas crianças e eu peço à população de Patos, se vocês têm uma criança que está tendo atraso do desenvolvimento, não deixa de procurar o atendimento. É importante a gente estar fazendo esse diagnóstico precoce ou descartando esse diagnóstico dessas crianças, tá bom? Em parceria do Unipan e da Associação Esperança Azul, Flávio desenvolve uma ação social no intuito de arrecadar brinquedos que serão doados para crianças com transtorno do espectro autista. Essa arrecadação está sendo feita nos postos aqui da Unipan, nas bases da Polícia Militar do Centro, na Clínica da Mulher. E eu faço um convite para vocês que tragam esses brinquedos para aqui, para esses pontos de apoio, para ajudar essas crianças. Esse brinquedo que está lá jogado, mas que tem uma funcionalidade. Eu vejo alguns brinquedos vindo estragado, não tem essa funcionalidade para essas crianças. Pode ser brinquedo pedagógico, massinha, materiais escolares. A gente vai fazer a higienização de todos esses brinquedos. Quem puder trazer brinquedos novos também. Eu vim para Patos para fazer a diferença na vida dessas crianças autistas com ações sociais e a Unipan abraçou essa ideia, a Esperança Azul abraçou essa ideia e eu tenho certeza que vamos fazer uma campanha brilhante em Patos de Minas. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite aqui da Associação Esperança Azul, que é uma associação que faz um trabalho brilhante em Patos de Minas, ajuda essas crianças e eu tenho certeza que esse mês de conscientização não é só o mês de abril, mas sim o ano que a gente vai programar estratégias para estabelecer qualidade de vida para essas crianças. E a programação do mês da conscientização do autismo será extensa em Patos de Minas. Nós temos no próximo domingo, dia 9, tem um culto voltado para as crianças autistas na ICVV, na Rua Amazonas 400. No dia 15, ainda não temos horário, mas teremos um sábado para cinema para o autista, com toda a estrutura montada para eles. No dia 16, nós temos na Avenida Marabá, na Arena, uma tarde esportiva para as crianças. Depois teremos uma semana, a partir do dia 24, de conscientização, treinamento e preparação de professores, através da CEMED.
e teremos também no dia 16 um trabalho na Igreja Batista, trabalhando com as pessoas lá, com as famílias daquele bairro, né, Nossa Senhora das Graças, para poder estar conscientizando também sobre o autismo. Para mais informações sobre os eventos que estão por vir, basta seguir o Instagram @esperançaazul. Em instantes, moradora reclama de transtornos provocados por motociclistas no bairro Afonso Queiroz. Organização da FENAMILHO corrige classificação e proíbe presença de menores de idade em ambientes open bar. E as críticas do público sobre as datas dos shows para o tradicional evento. 16 dias depois do anúncio das atrações, o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas divulgou nesta segunda-feira as datas dos shows e, pelo jeito, muita gente desaprovou. Na rede social da FENAMILHO, uma chuva de comentários negativos. Críticas sobre atrações serem somente na arena. Shows de peso como Jorge Mateus numa terça-feira, véspera de feriado municipal. Maiara e Maraísa numa quinta-feira. Também reclamaram sobre apenas um show por dia, falta de informações sobre datas das atrações no Paiolão, de divulgarem somente quando será a final e não informarem do início do rodeio. Também críticas sobre os preços caros. Alguns até desistiram de participar da FENAMILHO e colocaram os passaportes adquiridos à venda. E foram colocados à venda nesta terça-feira os ingressos individuais para a FENAMILHO 2023. Os valores variam de R$ 55,00 a R$ 407,00 com as taxas. Meia entrada não está disponível para compra. Com as taxas, quando comprado pelo site oficial de vendas de ingressos da FENAMILHO, o valor individual lote promocional mais barato é Maiara e Maraísa, que será em 25 de maio, quinta-feira, e custa R$ 55,00. Do camarote Open Bar sai a R$ 176,00 e camarote Open Bar e Open Food a R$ 319,00. Para a final do rodeio, em 28 de maio, o valor do ingresso com taxa para camarote Open Bar custa R$ 143,00 e do camarote Open Bar e Open Food custa R$ 209,00. Para os demais dias, Cabaré, dia 19 na sexta, dia 20 sábado com Denis DJ, 23 de maio terça-feira com Jorge Mateus, dia 26 sexta-feira com Zé Neto e Cristiano e Mari Fernandes e 27 de maio sábado com Chitãozinho e Chororó. Com as taxas, o ingresso individual sai a R$ 88,00, o camarote Open Bar a R$ 198,00. E o camarote Open Bar e Open Food a R$ 407,00. De acordo com os organizadores da FENAMILHO, como se trata de lote promocional, não foi colocada à venda meia entrada. Os organizadores da FENAMILHO também divulgaram a classificação para a entrada no Parque de Exposições. Houve erro na informação inicial e, depois do questionamento do jornalismo da NTV, corrigiram. A informação inicial divulgada no site oficial de vendas de ingressos da FENAMILHO informava que menor de idade acompanhado dos pais ou responsáveis teria acesso a quaisquer ambientes, inclusive os com serviço de open bar. Dizia ainda que menores de 14 anos só acompanhado dos pais. Quem tem entre 14 e 16 anos poderia entrar no parque desacompanhado e os jovens entre 16 e 18 anos precisariam de autorização judicial ou específica com a assinatura do responsável reconhecida. O jornalismo da NTV questionou os organizadores da FENAMILHO, que disseram que foi um erro na divulgação da classificação. E depois disso, uma outra informação foi divulgada. Agora é assim: os menores com idade até 15 anos completos poderão entrar no Parque de Exposições desde que acompanhados de uma pessoa maior de idade, que possua preferencialmente parentesco e, portando, documento original. Quem tem entre 16 anos completos e 18 anos poderá entrar no parque, portando o documento original. E nas áreas com serviços de bebida liberada, menor de qualquer idade não poderá ter acesso,
mesmo que acompanhado dos pais ou responsáveis. E agora tem reclamação que vem do bairro Afonso Queiroz, onde uma moradora pede providências para os transtornos provocados pela ação de motociclistas com rachas e manobras perigosas durante eventos clandestinos em uma área conhecida como Vistas. As imagens foram retiradas das redes sociais. Nelas é possível ver jovens fazendo manobras em motocicletas com escapamento adulterado. O local, que ficou popularmente conhecido como As Vistas, devido ser possível ver boa parte de Patos de Minas nesse local, fica localizado na Avenida Maria Lourdes Queiroz, no bairro Afonso Queiroz. Nele há mato alto e diversos lixos foram jogados. No muro que divide a avenida, há pichações. O pessoal que faz as manobras, né, com as motocicletas vem pra cá, é um ponto deles, né, para fazer manobras radicais, né, empina racha, né, uso de drogas tem bastante aqui também. O ponto deles principal da cidade é esse, né, onde eles infringem inúmeras leis de trânsito, né, andam, impedem a circulação de veículos, de pedestres, dos moradores aqui, né, e que dificulta bastante, né, e além da perturbação que o escapamento das motos causam aqui para os moradores do bairro. A denunciante diz que os jovens frequentam o local todos os dias da semana. Além de terem os que praticam as manobras, há também os que vão para assistir. De segunda a segunda, né? O pior é sexta, sábado e domingo, final de semana, mas de segunda a segunda tem esses encontros aqui, inclusive nessa segunda-feira passada teve, né, bastante, e aqui realmente é um caso sério, né, de calamidade de segurança pública, porque eles não respeitam, né, as leis de trânsito, moto adulterada, que é realmente proibida por lei, né, e eles não estão nem aí, né, zombam, né, das autoridades públicas que realmente estão se omitindo, né, em certo ponto sobre a situação aqui do bairro. Não se sabe se os jovens nas imagens são habilitados. Segundo a moradora, em alguns casos eles fazem as manobras no sentido da contramão. Além desse crime de trânsito, eles podem responder por outros crimes. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, essa conduta tipificaria o artigo 308, que é um artigo relacionado a promover exibição em via pública ou competição, em alguns casos, sem autorização da autoridade competente, para fazer aquela demonstração, aquele evento ou praticar aquelas manobras em via pública. Esse crime implica na prisão em flagrante, é um crime previsto aí com pena de 1 a 3 anos, então implica numa prisão em flagrante com arbitramento de fiança, se for um crime praticado isoladamente, né, com arbitramento de fiança, e também implica em medidas administrativas bem severas, né, a multa prevista para esse tipo de infração é alta, o valor é alto, já aí quase chegando a R$3.000, com consequente remoção do veículo e a retenção da CNH, né, se for o caso da pessoa ser habilitada. Então, tanto administrativamente quanto criminalmente, essas condutas são severamente punidas. O delegado diz que ações estão sendo feitas por parte da segurança pública. Nós temos percebido que a Polícia Militar, especialmente, tem empregado esforços nesse tipo de conduta. É uma demanda que a sociedade cada vez mais tem trazido para nós, em reclamações, em denúncias de que isso está acontecendo em alguns pontos da cidade. Então, nós já percebemos que a Polícia Militar empregou esforços nesse sentido para coibir esse tipo de infração, de crime. Por parte da Polícia Civil, muitos são os procedimentos que têm chegado a nós, seja por lavratura de ocorrência da Polícia Militar, seja na apresentação na delegacia de plantão com algum conduzido que está sendo autuado. A Polícia Civil tem agido com relação a essas ocorrências que têm chegado e com relação aos conduzidos que têm sido apresentados, principalmente em âmbito de atuação da delegacia de plantão. Por parte da moradora, ela pede que providências sejam tomadas, também pela Prefeitura Municipal. A gente realmente está fazendo um pedido de socorro, né, para as autoridades públicas, especialmente a Polícia Militar, né, o Comando do Batalhão, a Polícia Civil e, em especial, a Prefeitura, né, por ser uma via municipal, né, uma via local, fazer algumas ações, né, imediatas, né, e específicas aqui do bairro, como colocação de redutores de velocidade, para ajudar e acabar com esse tipo de práticas, né, que já vem sendo
há anos, né, praticado aqui no bairro, que realmente incomoda todos os moradores. Pois é, a Polícia Militar ainda não respondeu aos questionamentos do jornalismo da NTV sobre quais medidas serão tomadas para barrar as ações de risco que tanto têm afetado a vida dos moradores. Nós questionamos também a Prefeitura de Patos de Minas sobre as reclamações relacionadas ao Mato Alto e outras providências para dar fim aos transtornos, mas ainda não obtivemos resposta. E a seguir, UFO promove mostra de cursos no campus Patos de Minas. Grupo de teatro encena a Paixão de Cristo há 22 anos em Patos de Minas. A UFO promoveu uma mostra de cursos voltadas aos alunos do ensino médio na Escola Estadual Marcolino de Barros, em Patos de Minas. Com o objetivo de aproximar alunos do ensino médio aos cursos, a mostra aconteceu para os alunos da Escola Estadual Marcolino de Barros. São 5 cursos, sendo 2 de mestrados e 3 de graduação, nas áreas de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, Engenharia de Alimentos e Biotecnologia. É um marco para a Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas, e para a cidade de Patos de Minas. Hoje a gente está promovendo o Vem para a UFO, né, mostrando os nossos cursos de graduação, cursos de pós-graduação, os projetos de extensão e pesquisa que nós, né, estamos realizando, né, nos últimos anos aqui no campus de Patos de Minas, e mostrando para esses alunos do 3º ano, do 2º e do 1º ano, né, o que a gente tem para oferecer para eles. A escola, né, pública, ela tem cadeiras, né, ela tem espaço na Universidade Federal. Né, 50% das vagas da Universidade Federal são para esses alunos. Então a gente vem mostrar para eles de uma forma mais íntima, de uma forma mais direta, que a Universidade Federal de Uberlândia, que é uma universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, é uma escola para eles fazerem a continuidade de estudos. Então, sair do 2º grau, né, terminar o 3º ano, fazer o vestibular e entrar na universidade pública, gratuita, aqui em Patos de Minas, fazendo cursos de excelência, biotecnologia, engenharia de alimentos e engenharia eletrônica e de telecomunicações. Nas mostras, todos os cursos apresentaram na prática experimentos de suas áreas. Aqui a gente está fazendo uma mostra científica das coisas que a gente realiza no nosso laboratório. Diversos grupos de pesquisa estão mostrando aqui as suas atividades. Então nós trouxemos microscópios, ensaios de laboratório, de nanotecnologia, bioquímica, câncer e muitas outras coisas que nós queremos trazer então para a sociedade, para a gente poder mostrar o que a gente realiza dentro da universidade. No curso de Engenharia de Alimentos, além de explicarem sobre o curso, foram apresentados experimentos com frutas. A gente mostra como o alimento pode ser mais conservado, quais são os testes de qualidade que nós podemos fazer com o alimento. Nós trouxemos testes microbiológicos, trouxemos teste do leite para verificar a qualidade, trouxemos diferentes processos de secagem para a gente entender o que é a desidratação, o que é a secagem de alimentos, e também sobre o escurecimento enzimático de cada alimento. Já no curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, um dos experimentos é o Ball and Plate, que significa bola em plano, onde através de um software se controlava a bola. Ele é focado mais para a gente estudar tanto a parte de desenvolvimento de controles, softwares que fazem um determinado controle. Então, se eu quero atingir um certo alvo, a gente consegue estar programando isso para ele atingir da melhor forma, da forma mais rápida ou com menos dano possível, sabe? E uma aplicação boa para ele é também o ensino da programação e desenvolvimento de software. Então ele alinha tanto a parte da eletrônica, do controle da eletrônica, da comunicação entre dispositivos e também o desenvolvimento de software em dispositivos. Aqui a gente tem um exemplo do software que controla ele, e nele a gente conseguiu colocar várias aplicações de controle. Muito bacana, né? O contribuinte tem até o dia 31 deste mês de maio para entregar a declaração do imposto de renda. E você sabia que até 6% do valor a pagar ou a ser restituído podem ser destinados diretamente para instituições filantrópicas? Olha só.
Muita gente não sabe que parte do imposto de renda pode ser destinado para projetos que ajudam crianças, adolescentes e idosos em vulnerabilidade social. O contribuinte não paga nada a mais e ainda pode escolher a instituição que vai receber a doação. Você vai na aba, doações diretamente na declaração, vai escolher o fundo para o qual você deseja doar, né? Vai escolher, por exemplo, se você resolver doar para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, você vai escolher a unidade da federação, por exemplo, o estado, para qual você deseja doar, escolher o tipo de fundo, você pode escolher fundo nacional, estadual ou municipal, você vai escolher, né, vai colocar Minas Gerais no estado e vai escolher o município. Você escolhendo o município, automaticamente aparece o CNPJ do fundo para o qual você vai doar. A notícia triste é que menos de 3% das pessoas fazem a doação, segundo dados da Receita Federal. Os motivos passam pelo desconhecimento do programa e até a insegurança quanto à destinação do recurso. Porém, os doadores podem acompanhar o projeto que recebeu a contribuição. O grande motivo dessa baixa adesão é a falta mesmo de conhecimento, né, do cidadão, dessa possibilidade de conseguir destinar uma parte do seu imposto para ser aplicado no seu município, de forma direta, né, mais direta. E ele mesmo pode, inclusive, fazer a fiscalização de como está sendo feito, aplicado esse recurso. A Associação Mineira de Reabilitação presta serviço gratuito neuromotor para crianças e adolescentes de baixa renda há quase 60 anos. É também uma das entidades contempladas pelo Imposto de Renda Solidário. O recurso já garantiu atendimentos de esporte, terapia, nutrição, exames e assistência jurídica a 127 famílias. As instituições filantrópicas, também chamadas de OSCs em mercado, elas têm muito mais agilidade, né, e entrega do que governo. Então, o recurso, quando ele entra numa instituição dessa, o uso dele, né, é infinitamente mais ágil. Sabendo da importância desta iniciativa, muitas empresas têm estimulado, inclusive, a participação dos funcionários. A CEMIG contribui tanto como empresa, destinando 1% do seu imposto de renda devido, quanto incentiva os empregados a destinarem também até 6% do seu imposto de renda devido para fundos da infância e da adolescência. Então, a companhia, ela sensibiliza os colaboradores sobre o tema, adianta o valor da destinação para os empregados e facilita a operacionalização da comunicação com os conselhos da criança e do adolescente sobre as destinações. O grupo de teatro Trupe Retalhos e Remendos realizará na sexta-feira uma apresentação da Paixão de Cristo. A peça será apresentada na Praça Irmão Sol, em frente à Igreja dos Capuchinhos, às 19 horas. Já são 22 anos de tradição. O grupo teatral Trupe Retalhos e Remendos todos os anos apresenta um espetáculo na Sexta-feira Santa, que marca a Paixão de Cristo quando ele foi crucificado. Para este ano, a proposta é vinculada à campanha da fraternidade, cujo tema é a fome. A Trupe é um grupo de teatro Mambaby e a gente traz uma linguagem bem acessível. O tema é sempre o mesmo, né? É a crucificação de Jesus, né? Todo esse sofrimento, e a gente sempre tenta retratar em cenas diferenciadas, em figurinos inovadores, em maquiagem. A linguagem, a própria linguagem, às vezes ela vem mais Mambaby, às vezes ela vem mais tradicional, né? O texto, às vezes dá mais ênfase um ano em uma cena, depois outro ano em outra cena. E esse ano está sendo muito bacana, porque a gente está trabalhando aí com um elenco recém-chegado também, né, que foi selecionado através de trabalhos apresentados nas escolas. Esse ano, devido ao tema da campanha da fraternidade, que é a fome, nós estamos com a ação concreta de que cada pessoa que for à praça para assistir o espetáculo ou a reflexão,
levar 1 quilo de alimento não perecível para a gente reverter para essas pessoas que estão aí passando tanta necessidade e que a gente deve lembrar todos os dias. E a campanha da fraternidade veio para refletir o que a gente não lembra todos os dias, né? Um momento de reflexão para ver o que a gente pode fazer para tornar esse mundo um pouco melhor. Este ano, o espetáculo chamado Fome e Conscientização trará não só a cena da Paixão de Cristo, mas também situações do cotidiano, relacionadas às mazelas vividas pelos que têm fome. A gente vai representar cenas do cotidiano, né? O que é essa cena do cotidiano? Prato vazio. Né, com a temática que nós estamos da campanha. Então vai ter elementos que a gente, né, não pode divulgar ainda, porque senão perde um pouco a essência, né, e as pessoas às vezes vai com a expectativa e recebe outra. Mas podem ir com a melhor expectativa do mundo, porque são cenas assim que vai nos emocionar muito, que vai fazer nos lembrar do cotidiano dentro das nossas próprias casas, daquilo que a gente tem e não sabe valorizar, o prato de comida que nós temos e não sabemos valorizar. Parte da turma está em seu primeiro espetáculo. A rotina de ensaios também tem sido uma troca de experiências única para eles, além de fazerem novas amizades. Tudo começou com uma apresentação na minha escola, na qual a Ana Maria ela me auxiliou para participar do grupo Trupes e Retalhos. E assim, foi uma experiência fantástica até agora, os ensaios estão sendo ótimos. Os ensaios começaram no sábado à tarde. E assim, desde o começo, já tenho um sentimento muito legal pela Ana Maria, pelo grupo, por todo mundo. Então assim, na minha concepção, eu acho que assim, o grupo está bem unido, tudo está correndo tudo bem e penso que sexta-feira vai ter uma ótima apresentação. Sendo a minha primeira experiência atuando numa peça e, tá sendo muito legal atuar com todo mundo, conhecer gente nova também, além de conhecer, a gente já se conhecia algumas pessoas, mas tá sendo uma experiência muito incrível, principalmente porque a Ana Maria, ela nos dá todas as orientações e simplesmente tá sendo, como eu posso dizer, inesquecível. Ao momento, a gente teve 2 dias de ensaio e foi muito bom, porque foi uma experiência bem diferente, sabe? Porque eu já apresentei no Teatro Municipal algumas vezes e, nossa, é surreal. É um sentimento muito diferente. E o coração já está acelerado para a apresentação. Eu estou um pouco ansioso para o momento chegar, mas assim, a gente tem que ficar descontraído porque é somente uma apresentação. E assim, penso que meus colegas vão me auxiliar lá na hora, vai tudo estar tranquilo. Então eu acho que o pior dos males assim é que vai dar tudo certo. O tempo tá voando e daqui uns dias tá aí, ansiedade, correria e pegar a coreografia, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Estou bem ansioso e bate um pouquinho assim, mas é aquilo. Todo mundo já passou por isso, apresentar um trabalho ou algo assim, mas o coração sempre bate. Mas eu tô tentando realmente ficar mais calmo para trazer uma experiência inesquecível para todo mundo. A apresentação será nesta sexta-feira, em frente à Igreja dos Capuchinhos. 19 horas, na Praça Irmão Sol, em frente à Igreja dos Capuchinhos, ali na Avenida Paranaíba. Quem gosta de ver mais próximo, chegar bem mais cedo, né, porque a praça fica toda tomada. Nós estamos com uma expectativa de 1.500 a 2.000 pessoas na praça. Então, cheguem mais cedo, até para curtir um pouquinho o cenário, né, que é uma cenografia bem diferente também. Toda a produção que é feita o dia todo lá. As pessoas que quiserem ir para lá de manhã para ver a gente produzir, montar cenário. E lembrando que nós temos também a Via Sacra, que começa às 5h45 da manhã, com os atores também da Trupe Retalhos e Remendos, que passará pelas comunidades fazendo a encenação. Muito bacana. Convite feito e o NTV News dessa terça-feira fica por aqui. Um excelente fim de noite, uma ótima semana para você e até a próxima.